Eu acho que tem que chamar atenção, antes da gente escutar o Abel Ferreira e o Antônio Oliveira, para 3 fatores aí do Corinthians. Não sei se vocês concordam. Antônio Oliveira. O cara chegou, o time tava uma draga. Ah, mas pegou 2 times pequenos. O Mano pegou vários. E perdeu, tava na zona do rebaixamento. O cara tem 3 jogos, sendo um deles um clássico contra o Palmeiras fora de casa. 2 vitórias e 1 empate. É um número muito bom diante da tragédia que estava o Corinthians. O outro, Yuri Alberto, que infelizmente lesionou, mas fez gol de novo e tá recuperando a sua confiança. E eu acho que o outro é o Garro. Porque o Garro, desde que ele chegou, se o Rojas, desde que chegou, foi uma enganação, o Garro, desde que ele chegou, ele chama o jogo, ele cobra a bola parada, ele não se esconde. É difícil um jogador chegar num gigante como o Corinthians, numa pressão absurda, sem sentir nada. E o moleque não sentiu, né, Bruno? O Garro muito bem. E aí tem o detalhe, né? O Mano não chegou a contar com o Garro, né? Porque eles demoraram para acertar lá com o Tadjeres e não registrou. Aí ele estreou contra o Santos, quando estava o interino, o Thiago Kozlowski. Aí ele jogou os outros jogos. É bom, ele tá bem mesmo. É um cara que chegou à vontade ali no Corinthians. O Yuri Alberto, eu acho um bom jogador, o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, sempre há os exageros, né? Ele não é... O Yuri Alberto parecia, antes dele começar a fazer gol, parecia que ele não podia ser profissional, pelos comentários. Parecia que era um amador jogando profissional. Assim, era um exagero absurdo nas críticas do cara. Eu não estou falando dele em campo, falando das críticas. As críticas eram muito exageradas. Ele não é um péssimo jogador, nunca foi. Ele é um bom jogador. Como ele não vai virar um gênio porque ele fez gol em jogos? Ele é um bom jogador. Se ele tivesse num time melhor, ele cresceria. E o time minimamente deu uma tranquilizada, porque quando você ganha jogo, você trabalha mais tranquilo. Ele tá rendendo, ele é um bom jogador. Assim, você não pode esperar como quando ele chegou, esperava um gênio que ia mudar tudo. Ele não é, óbvio. E como não é aquela porcaria. O Corinthians pagou por ele, pagou pagaria por Romário, né? E ele não é uma porcaria. Pareciam que estavam falando de um cara que acharam na rua e botaram pra jogar. Assim, era até alguns comentários eram até desrespeitosos a ele. Assim, é um jogador que é profissional e é um bom jogador. E o Antônio Oliveira, assim, é importante, o Vampeta fala muito, isso é verdade. Assim, é melhor você arrumar o time ganhando, que aí você trabalha em paz. Se ele está perdendo, ele estaria trabalhando num clima muito mais pesado. Então, o time conseguiu vencer. Acho que ainda é um time que ele está tentando montar um time. Ele chegou agora, alguns jogadores chegaram agora, alguns nem estrearam, outros estrearam ontem. O Corinthians está tentando montar um time com a bola rolando. E o objetivo é ter um time forte para não correr risco no Brasileiro. Acho que esse é o objetivo. A Copa do Brasil na Sul-Americana é mata-mata, aí você pode chegar. O Corinthians chegou na semifinal das 2 ano passado. Então no mata-mata não tem como você planejar muita coisa. Acho que o objetivo é ter um time competitivo para não correr risco de cair no Brasileiro. Acho que é isso que ele deve pensar. E já tem mérito o trabalho dele, Bruno? Pelo menos coragem. Ele bota 3 atacantes. O Mano não botou o Pedro Raul junto com o Yuri Alberto. E ele poderia. Ele teve um jogo pra botar. Não botou. O Antônio botou. Sim, esse trio que jogou ontem, o Mano já jogou com o Romero, Wesley e Yuri Alberto. Assim, eu acho que talvez... Se você pegar a escalação, Bruno, é que a qualidade dos atletas são diferentes, mas se pegar a escalação do Corinthians mesmo, ela até foi mais ofensiva do que a do Palmeiras. Sim, na teoria, sim. Na teoria, mas eu tô falando que agora... O Hendrick já vale por 2, né? Nossa senhora, é um absurdo. Que joga, brincadeira. Se você pega a escalação que jogou o Hendrick e Flaco Lopes, né? 2 atacantes. O Corinthians joga com 3. Com Wesley, Romero e o Yuri Alberto. O Palmeiras joga com a linha de 3 zagueiros também. O Corinthians também faz um 3 zagueiro com o Caetano. E ontem ele até puxava o Randelli. Mas o Caetano tem que ficar esperto, porque todo jogo ele perde uma bola... Ele perdeu contra o Botafogo, deu a mesma coisa. Ontem ele perdeu também pro Hendrick. O Hendrick bota o Flaco Lopes na cara do gol e não faz o gol. Acho que o Antônio Oliveira, assim, sempre na mudança do técnico, o Vampeta talvez até saiba explicar isso melhor, porque foi atleta e já passou por isso. Na mudança, muitas vezes tem algo mais no emocional, assim, que muda um pouco o ambiente. E aí conseguiu resultados, então ele mantém um ambiente um pouco melhor. Para aí começar a trabalhar, acho que do trabalho dele tem muito pouco. Não porque ele não tem a capacidade. Ele mesmo na coletiva ele fala que deu 3 treinos, pô. Então, ele mesmo na coletiva de ontem, ele fala que deu 4 treinos. Sim. 4 treinos. E foi verdade mesmo que foi na sequência de 3 jogos em uma semana. O Rodrigo Garro, tá, Flávio Prado? Ele é o 2º jogador de times da Série A com mais gols de falta desde o início de 2023. Ele tem 4 gols de falta. O primeiro da lista é o Hulk com 6.
6 gols de falta. São 48 jogos, 9 gols, 9 assistências. Esses são os números do Rodrigo Garro. É um jogador que chega para ser uma solução para esse Corinthians e que tem chamada responsabilidade. Agora, o Corinthians com as contratações, Flávio também já vou jogar pro Vamp depois do Flávio, tende a crescer muito, porque o Corinthians abriu mão até de enxugar sua folha salarial, assustado com as zonas de rebaixamento no Campeonato Paulista, e contratou. Trouxe o Pedro Henrique, atacante ex-internacional, trouxe o Igor Coronado, trouxe o Garro, trouxe o Gustavo Henrique, que você gosta. Trouxe o Mateuzinho. Não é que eu gosto. Às vezes as pessoas confundem. Não, mas é verdade. É porque se eu sou dirigente, eu jamais pagaria 4 milhões de euros para 60% de um jogador que nunca foi titular. Só você. Mesmo que o dinheiro não fosse teu, né? Nós dois. Esse é o ponto. Com o nosso dinheiro você não faz isso, não. Exato. Entendeu? Pode ser que ele dê a volta por cima? Pode. Mas ele nunca Como foi a operação e pela situação dele de carreira, é uma coisa de um absurdo isso. Agora, a tendência é esse Corinthians crescer, muito com os reforços que chegaram. Ontem aí, Flávio, que você vê, né, como é que era. É aquela alegria do torcedor corintiano, torcida única, né, lá em Barueri. Aí, na comemoração do Garro, o Matias Rojas já pulou, todo mundo ali pulando, quer dizer, pode ser que o Antônio Oliveira, né, ele sempre, meu grupo, meus jogadores, os portugueses têm isso, né, de botar sempre nas coletivas, que é o grupo, o importante é o coletivo, não o individual. Mas aí, de repente, ele consegue recuperar porque foi perguntado para ele na coletiva sobre o Fausto Vera. Ele falou, não, isso é outra coisa. São jogadores que foram caros, que vão tentar chegar para melhorar o Corinthians. Quem sabe, quem era para bater aquelas faltas? Era o Matias Rojas, que bate bem falta. Tudo, pelo menos o Corinthians ganha uma bola parada. O Gustavo Henrique, para mim, desses todos que chegaram, a única realidade é o Gustavo Henrique. Até mesmo o Garro, que eu não acompanho o futebol argentino direto, a gente vê o futebol argentino quando tem, apesar que passa o campeonato argentino, eu não sei se eles veem o campeonato brasileiro, eu também não vejo o campeonato argentino, eu vejo alguns jogos, um ou outro. A gente acompanha mais sempre Boca, River ou Libertadores. Por isso que eu falava assim, na Libertadores eu vi o Matias Rojas jogando no Racing, fazendo o gol contra o Flamengo, assistiu os 90 minutos, ele nada de jogar por dentro que nem joga o Garro. O menino que chegou, Corrado, como é? Coronado. Eu nunca vi. Nunca vi. Nem jogando lá do Benzema. Eu vou devolver a palavra. Agora, o Gustavo Henrique é fera. A gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan em 2 segundos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Pode complementar. Se a gente perguntar aqui na mesa mesmo, eu gosto de ver futebol, o Bruno acompanha muito mais, o Flávio também. Você vê que só o Gustavo Henrique ali é uma realidade. Se não der certo, é um jogador já pronto, que já jogou no Santos, no Atlético Mineiro. Não dá pra discutir. Foi no Flamengo, jogou na Europa. Agora os demais, o Félix Torres, jogador convocado para a seleção equatoriana. Vi que tem qualidade, mas não conhecia a fundo. Gostei dele. Gosto dele. O Palácio machucou, não conhecia. O Garro e o Fausto Vera, o pessoal, um veio do Argentino Júnior, outro veio do Racing, outro veio do... Talheres? Talheres, o Garro, Não posso falar a fundo. Para mim, o Gustavo Henrique deles e o Mateuzinho, que a gente conhece aqui de outros carnavais, porque teve a oportunidade do Flamengo, jogava, não jogava, saía, marcava mal, era sempre comentado aqui no nosso programa, né? Então, um treinador novo, chegando também um treinador novo. Você acha que vai crescer bem esse Corinthians? Não. Em relação ao que a gente já conhece aqui no Brasil, o próprio plantel do Palmeiras, plantel do Flamengo, olha só. Plantel do Flamengo, plantel do Atlético Mineiro, falou do Hulk agora aí, ó. O Inter, reforçando o Grêmio, a gente conhece. Como vai ser esse plantel do Corinthians? Pelo começo de campeonato paulista, uma pressão muito grande dos caras. O Corinthians está mal na tabela, melhorou agora nesses 3 jogos. Mas mesmo chegando reforços, aí você fala assim, por que o Santos chegou também? Um monte de reforços está com 19 pontos. Chegou 13 contratações no Santos. Então, começou muito mal, muito abaixo mesmo. Tem tempo, o Botafogo ano passado foi um exemplo. Foi muito mal no estadual e decolou no brasileiro. E acho que o Botafogo também não vai classificado de novo. Ô Flávio, o Vamp já tá aí meio preocupado com o brasileiro, que ele fala do nível dos outros. Mas esse Corinthians, com o treinador novo, primeiro, o treinador. É o melhor treinador que passa pelo Corinthians nos últimos anos, na opinião de vocês, ou não? Porque passou. Não, imagina. Não. Ele é bem inferior ao Mano Menezes, por exemplo. Você tá de brincadeira.
Ator? Ele é inferior à carreira. A carreira. A seleção brasileira que ele Tá bom, a carreira, mas o Mano hoje é uma tragédia. Ele Curitiba, Cuiabá e tal, a carreira dele. Mas eu tô falando do hoje. O Mano hoje é um treinador horroroso. Gente, olha o que o Mano fez no Internacional, olha o que o Mano fez no Corinthians. O Antônio Oliveira fez o quê? Ué, ele tava bem no Cuiabá. O momento. Ué, mas ele fez um brasileiro bom pelo Cuiabá. 3 jogos, pô. Não. Hoje, ó, vamos lá. Luxemburgo foi um dos maiores treinadores do Brasil. Mas há quanto tempo que só é fracasso? Vai perder pra um garoto iniciante que tem a melhor passagem. Flávio, mas você tá falando do hoje. 12º. Olha os trabalhos recentes do Luxemburgo e do Mano, são horrorosos. O rapaz saiu do Curitiba a tapa também. Sim, mas no Cuiabá ele tava bem. O último trabalho dele foi bom. Quem não foi bem no Cuiabá? Cuiabá tem toda a estrutura, vai tudo. Não. Ano retrasado, o Cuiabá chegou a lutar pra não cair. Ano passado, não. Que lugar ficou 12º, não foi? Sim. No ano retrasado. No ano retrasado. Ficou 12º Cuiabá. Mas ele não passou sufoco em momento nenhum. Aí, gente. Olha o Cuiabá. Calma. Não. Fez 3 jogos, não mostrou nada. Ele veio por exclusão. Quando ele não tinha dinheiro, trouxe um treinador que deu pra trazer. Calma. Ele tá... Mas olha... Comparar com o treinador de um nível do Mano Menezes, do Luxemburgo, mesmo em fase ruim, pelo amor de Deus, gente. É um treinador que está começando, a gente não tem a menor ideia do que ele vai fazer, se ele tem capacidade de fazer. Eu não teria trazido pro Corinthians. Pode ser que você vai daqui a pouco e fale, pô, não, o Corinthians acertou em cheio, teve uma visão e tal. Mas não fez nada para vir pro Corinthians. Nada. Foi por exclusão. O Corinthians não tinha dinheiro, trouxe o que era possível trazer. Não tô dizendo que o cara não possa crescer e tal, mas comparar com grandes treinadores, pelo amor de Deus, tá louco. Nossa, não tem nada que o credencie, nem sequer ser técnico do Corinthians. Nada. Zero. Não tem... E o Mano, no atual momento, também não tinha. Mas pelo menos... O Mano não tinha classificado nem pra final do Gaúcho. Pelo menos uma história. O Inter jogava pessimamente. O Mano no Inter teve um vice brasileiro. No ano retrasado, ele tem uma história pra chegar. E esse cara foi técnico da seleção brasileira, esse cara tem uma história, esse cara tem X anos de carreira. O outro é um menino que chegou aí. Aliás, eu diria mais uma coisa pra você. Seria muito interessante perguntar pros jogadores como é que de repente eles começaram a jogar com mais vontade, com mais pegada, com mais garra. Até será que é pra provar que a culpa era do Mano? E não deles? Ou vai ver também porque o Mano sempre batia em jogador na coletiva, né? Ué, mas o Mano expunha os jogadores que ele tinha, pô. Ou tem que falar meu queridinho, meu amorzinho? Não tem que falar meu queridinho. Mas quando é outro treinador que critica jogador em coletiva, a gente fala, não tem que fazer isso. Quando é o Mano, a gente... Depende. Ué, várias vezes a gente falou aqui que treinador não tem que ficar expondo o jogador na coletiva, tem que falar no vestiário. Eu acho que tem que expor. O Vampeta mesmo falou várias vezes que jogador não gosta quando o treinador expõe de forma pública. Aí ele tira o pé. Ele tira o pé. Ué, eu concordo com você, eu acho absurdo. Mas com certeza o jogador tira o pé quando quer derrubar treinador. Então aí nós temos certeza. Então aí não é nem tão mérito do que chegou. Os caras estavam tirando o pé porque não gostavam do técnico. Isso não quer dizer que o atual seja bom. Também não estou dizendo que seja ruim, eu não conheço o meio trabalho dele. Eu acho que ele não tem nunca o Corinthians, em termos de um Corinthians forte, traria um treinador com o currículo do Antônio Oliveira. Será que ele vai ser bom? Talvez, não sei. Mas por hora, meu Deus do céu, não é pensar em comparar com um treinador de nome, de nível, ex-treinador da seleção brasileira. Pelo amor de Deus, não tem nada aqui. Ele é treinador do Cuiabá, pô. O máximo que ele fez... Gente, eu sei, mas há quanto tempo o Mano não faz um bom trabalho? Há muito tempo. Mas ele é novo. Ele tem a carreira toda pela frente. Tem que comparar um com o outro. Claro, o momento... O outro tem história. O momento, se eu sou diretor de um clube, eu prefiro contratar o Antônio Oliveira do que o Mano. Eu não. Eu 1000 vezes. Eu não entrego meu time pro... Não dá pra esperar alguma coisa do Mano. Nem de um cara que o melhor trabalho dele é 12º lugar no Cuiabá, pô. Cara, ele tem 41 anos. E daí? O Zagallo... Ele tem uma carreira toda pela frente. O Zagallo com 37 era campeão do mundo. Ele chegou na frente do Corinthians com um orçamento muito menor. E o treinador do Corinthians era o Mano. Só que o Cuiabá paga em dia, o Corinthians não paga. O quê? Você sempre acha uma justificativa. Ele chegou bem na frente do Corinthians. Você acha que é mais fácil trabalhar no Corinthians ou no Cuiabá? Onde é mais fácil trabalhar, no Corinthians ou no Cuiabá? No Cuiabá. Com certeza. Óbvio. Mais fácil trabalhar, recebe em dia, a exigência é outra. O Mano tá trabalhando num time que tem uma mega exigência, uma torcida iludida que acha que eles são um timão, um time que não paga, uma crise política horrorosa. Você quer o quê? É muito mais difícil, velho. Eu sei, mas o Mano não trabalhou só no Corinthians nos últimos anos.
O Mano tem trabalhos ruins nos últimos anos. O Bruno acabou de falar, 2 anos ele foi... Sim, foi vice-campeão brasileiro. Tá bom. Mas no ano seguinte, ele não foi nem pra final do Gaúcho e o Inter não tava jogando nada, porque eu via jogo do Inter, porque a Lívia Weber vê pra secar. Todo mundo tem um ano ruim. Nada. Ué, o ano passado o Gabigol não jogou nada. Ele é um péssimo jogador por causa disso. Ele tem menos currículo que o centroavante. Não, mas calma aí. Você tá falando do Gabigol. O Gabigol foi auge 2019, 2020, 2022. Fala o último auge do Mano. O Mano ganhava... Fala o último auge do Mano. O Mano ganhava a Copa do Brasil com o Cruzeiro falido. Não esqueça disso. Ele tem uma história. Ele tem um... Você vai apagar a história do cara por causa do... Calma aí. Cruzeiro falido, não. Cruzeiro antes de falir que contratava um time dos sonhos. O Cruzeiro do Mano só tinha jogador de altíssimo nível. Ali que foi a falência. Então pronto. Então, foi antes. Mas não vai me dizer que ele tinha um time ruim na mão. O time já estava falido. Mas ele tinha um timaço. A diretoria é outra coisa. Ele tinha um timaço. Ele tinha Thiago Neves, ele tinha Dedé. Ele tinha... conseguia trabalhar com os caras? Hã? Ele conseguia trabalhar com os caras? Sim, no começo sim. Então tá. Então ele é bom. O time do Cruzeiro era um timaço quando o Mano foi campeão. Por isso que quebrou, porque não podia pagar. Por que você acha que um técnico consegue trabalhar com esse tipo de treinador, de jogador, é ruim? Ruim é o time do Corinthians. Ruim é a estrutura que o Corinthians deu pra ele. Eu acho o Mano agora um treinador muito fraco. Antes de comparar com o Mano Menezes, não é que é melhor ou pior. Comparar o momento. Não dá pra comparar. Ué, o Abel Ferreira é iniciante. O Abel Ferreira é iniciante. Ele já é muito maior que o Mano Menezes. Mas muito maior. Ué, pega os títulos do Mano e pega os títulos do Abel, pô. Pega. Eu desafio, eu garanto que o Abel tem mais. Inclusive de peso. Dá o time do Palmeiras pro Mano. Lá vem você. Mas é óbvio. Lá vem você. Ué, faz o seguinte, pega o Corinthians e dá pro Abel. Pega o Palmeiras e dá pro Mano. Vai ver o que vai acontecer. O Mano já passou pelo Palmeiras, hein? Não, mas ele foi Eu só quero ver o elenco. Eu quero ver o elenco. Ele passou pelo Palmeiras. Ele passou pelo Palmeiras demitido com 70%, 75% de aproveitamento, mas pela ligação com o Corinthians, a torcida cobrava muito. Isso, exatamente. Se ele fica, se deixa, ele gente, hoje o Palmeiras... É o que você falou, Flávio. Se alguém chegar no Palmeiras, vai ganhar título. O Abel... Todos ganharam, menos o Mano, porque a torcida não teve paciência. Ele teve o Filipão ganha. Claro. Aquele... O Filipão foi campeão brasileiro. Reserva. Cuca. O Abel... Aquela do Cruzeiro veio pro Palmeiras também. Marcelo Oliveira. O Palmeiras. O Luxemburgo. O Palmeiras. O mérito do Abel é que ele conseguiu tomar conta do futebol, virar o presidente do futebol. Mas a estrutura que ele tem, ninguém tem. Nem o Flamengo, que é uma zona na hora do administração do futebol. Mas ele ajudou a construir essa estrutura também. Ele ajudou a construir essa estabilidade do Palmeiras. Será? Sim. Tem jogador que fica no Palmeiras para do Abel. E você sabe disso. Hoje sim. Não aceita proposta. Hoje sim. Não, aí depende, né? Hoje sim. Hoje ele tem uma... Mas o respaldo que ele teve... Imagina se o Abel Ferreira tivesse vindo pro São Paulo. Ou tivesse vindo pro Corinthians. Nossa, ninguém nem lembrava mais o nome dele. Ele veio no time certo. Ok. E conseguiu fazer o trabalho dele dentro do time certo. Agora, não dá pra comparar uma coisa com outra. Não. Pô, colocar o Antônio Oliveira com o Mano Menezes é uma coisa de maluco, pô. Não dá nem... Pra mim, hoje em dia, eu prefiro. Eu preferia ter no time que eu fosse dirigente. Eu acho que é uma comparação de coisas diferentes. Claro, um é novo, o outro já é ultrapassado. Ultrapassado, não. Tem uma história espetacular que se o outro chegar a 10%, tá bom pra ele. Se o outro chegar pode chegar, o outro tem 41 anos. Então, ele pode chegar. Se ele chegar a 10% do Mano Menezes, aí a gente conversa. Por enquanto, nós estamos comparando coisas desiguais. Totalmente desiguais. Estamos comparando técnico ganhador, campeão, técnico de seleção brasileira, com um cara que tem, como você mesmo está falando, um iniciante, cujo maior mérito foi de ser 12º colocado com o Cuiabá, que é um clube absolutamente estruturado. Ou seja, o Cuiabá, normalmente o treinador que for para lá, ele vai trabalhar direitinho, ele vai conseguir fazer um bom trabalho. O Cuiabá é um time estruturado, com uma pressão menor, com uma cobertura bonitinha, coisa que o Corinthians não tem. No primeiro problema que o Corinthians tiver, eu quero ver como é que vai ser a administração do Antônio Oliveira. Aí se ele conseguir, aí vamos ver. Mas por hora, nossa, muita calma, mas está muito longe de poder ser considerado um treinador de um nível elevado. Então, por enquanto, não tem nada que justifique colocá-lo no rol de grande treinador. Nada, absolutamente nada. A primeira pergunta foi quem é o melhor trabalho nos últimos anos do Corinthians, né? Acho que o melhor nos últimos anos foi o Vitor Pereira. Foi o Vitor Pereira. Disparado. Foi o que conseguiu. Chegou numa final de Copa do Brasil. E quarto. Era ele contra o Flamengo? Sim. Quarto no Brasileiro. Depois foi o Silvinho, né? Foi quinto. Silvinho foi quinto no outro ano. O Vitor Pereira ele chegou na final da Copa do Brasil, foi quarto no Brasileiro e chegou nas quartas da Libertadores, que parece pouco, mas você tem que pegar o histórico do time, né? O Corinthians, depois que foi campeão em 2012, ele nunca mais tinha passado das oitavas de final.
É o Corinthians, né? O Corinthians na Libertadores realmente... uma coisa... É difícil explicar o porquê, mas realmente é uma coisa maluca. É engraçado. Foi a única vez que passou das oitavas, depois que foi campeão. Só que aí fica aquela coisa, aquelas bobagens lá que ganharam um tamanho maior do que devia, de sogra, não sei o quê. Isso é tudo besteira. Ele ganhou um tamanho enorme isso aí, mas foi o que melhor tirou ali. E não foi assim, nada excepcional, assim, não era um time que fazia jogos brilhantes, mas foi o mais competitivo. Você pega assim, né, a estrutura do Corinthians, você vê que o Campeonato Brasileiro, ele te leva a Libertadores de várias formas, até 11º, 9º, 8º. E é um clube que não consegue, nas últimas temporadas, por isso que a gente tá falando aí, 5ª do Silvinho, 4ª do Vitor Pereira, mas, pô, você, com uma estrutura de clube, de sem treinamento, folha de pagamento, estádio, tudo, não terminar, Bruno. O brasileiro, entre os 6, 7 primeiros, é que eu tava falando, tipo assim, uma vergonha que eu falo aqui no programa. O Inter e o Grêmio, com a estrutura que tem de torcida, de tudo, de organização, não são clubes falidos, não ganham o Campeonato Brasileiro. Sim. Só fica aqui no eixo, no Sudeste. Só. E o Minas e... Fazem muita opção de... Nos pontos corridos Copas, nunca saiu do Sudeste. Eles fazem muita opção por Copa. Mas é mais, pro clube. Sei lá por que eles fazem isso. O Flávio, nesse intervalo de Grêmio e Inter, pô, você teve Botafogo, campeão brasileiro, você teve o São Caetano, que quase ganha, foi vice, você teve Fluminense do Rio. Fluminense nesse intervalo agora foi 3 brasileiro, mais ou menos. Ganhou 2010, 2012. Cruzeiro. Sim, 3. O Atlético Mineiro entrou, que não figurava. Santos. Então, assim, o Corinthians não terminar entre os 8 primeiros do Campeonato Nacional, com folha de pagamento de 22 milhões. Que é 22, 25. Quando eu falei ontem no programa que o Espíndola, ele falou, não sei negócio de luva, mas ele fala assim, a folha de pagamento, não sei assim, o Pilhado tem, tá bom, assinei com o Flamengo, meu salário é R$500, mas minha luva é 1.000. É outra coisa a luva, mas a folha de pagamento do Flamengo é 25 milhões. Ele deu uma coletiva outro dia. Spindle, sei lá, é o Godon e o Landim, né? Landim tá certo, né? O Capo é o máximo. O Capo você não pode errar. Né? Aqui, ó. Tutinha, Marcelo Carvalho. Vou errar que bola, vou errar. Até a gente vai errar aí, né? Dudu e tal. O Capo você não pode errar. Aí você fala assim, ó. Pô, ele fala 25 milhões, aí a folha do Corinthians é 22 milhões, 20 milhões, mas a diferença de atletas é muito grande, pô. Aí ontem o Mano falou, não, mas pode ser luvas para ir para 40, você falou. Mas folha salarial do Flamengo não é 25. Folha é ético. Ele falou na coletiva que falou... mas tem mais coisa aí. Peraí, luvas é o seguinte, a luva não faz parte da folha. Luvas é uma coisa... Todo mês você tem que pagar, luvas, vamos por você, combina com você luva. Tico, vou te pagar uma luva agora em fevereiro, um pedaço em julho, outro em dezembro. O pagamento não é todo mês, dia 5. Então é 25 milhões que ele falou. O Corinthians está dando 20 milhões e você não vê esse nível de atletas, Flávio. Assim, como é que essa folha é igual do Palmeiras? Igual a... Não, porque a gente tem um monte de jogador emprestado que a gente paga. Dane-se, eu tô falando que não pode essa folha bater com a folha do Flamengo, pô. A folha do Flamengo é 25, o Corinthians é 20. Olha a diferença de jogadores. E olha a diferença de jogo, né? De classificações, de tudo. Eu não digo nem estrutura assim de sem treinamento, estádio, campo. Folha de pagamento de atletas, pô. Você vai pegar essa estrutura aí de estádio, sem treinamento, o Corinthians tá na frente de um monte. Tá entre os 3 melhores.